porque não tenho prova ainda contra ela e não sou ninguém para ajudar ela. Então eu espero as investigações, porque se ela tiver alguma coisa na morte do meu irmão, vai vir à tona. E muitas coisas vai cair. Claro, mas assim, o seu coração de irmã, achismo, você acha que a Flor de Lis, a deputada Flor de Lis, ela pode estar por trás do assassinato como mandante? Não posso afirmar, para não poder me prejudicar para frente e nem eu prejudicar ela. Entendeu? Então, eu espero as investigações da polícia. Entendi. Para depois eu ter a minha certeza, para poder eu realmente chegar e falar. Caminha todas as palavras, mas no momento não acuso ninguém. Só, a única coisa que eu acuso, que se o filho dela, Flávio dos Santos, realmente fez isso, que ele assuma, ele entrega tudo. Por quê? Meu irmão já está morto. E o que eles querem com isso? Matou meu irmão porque por causa de dinheiro? Vingança? Traição não foi. Isso eu tenho certeza que não foi. Porque onde estava ela, estava ele. Todas as fotos que postava ela, postava com ele. E meu irmão era muito apaixonado por ela. Isso quando eu via os dois juntos. E as fotos que eu vi eles postando. Maracanã, passeio, congresso, parque. Então eu não posso julgar. Ele só falava na Flor de Lis, era a paixão dele. Era a paixão dele. Vendo essas coisas pela televisão, como fica? Eu fico triste, fico mais chateada pela minha mãe, que ela já é uma senhora de idade, tem 65 anos, meu pai tem 79 anos. Eles não aguentaram ficar aqui, por causa de todo dia estar passando a notícia no jornal, e lá onde eles moram, querendo ou não, é mais tranquilo. E eu pedi para ela que ela fosse embora, porque em momento algum, já se passaram mais de uma semana, ninguém procurou minha mãe para poder dar uma satisfação. Ninguém apoiou minha mãe aqui no enterro. As câmeras no velório sempre vê ela sozinha. Ela não sendo autorada. Ela é uma senhorinha que está com o vestido estampado, de óculos, cabelo meio grisalho. Ela é minha mãe. Então, como que eu vou te dizer que eu vejo? A única coisa que eu quero ali é a justiça. Porque quem fez isso com ele vai ter que pagar. Doa quem doer. Doa quem doer, sabendo quem foi. Doa quem doer a mim, doa quem doer minha mãe, porque minha mãe mora lá em São Paulo. Meu esposo não deixa eu mentir, e minha família não deixa eu mentir. Todo o congresso que tinha, festividade, ela vinha lá de São Paulo pra cá, só para poder ver o filho dela. Muito bem. Pois bem. Gente amiga, veja só. Ela, na verdade, faz um apelo para que o Flávio, para que o sobrinho dela, se realmente for o culpado, que fale claramente para a polícia. E que não fique essa história agora do advogado. Opa, só um minutinho, enche a tela, por favor. Enche a tela, por favor. Que bom. Vem para mim, por favor. Perdão pelo meu celular. Aí o que acontece? Ela quer que o sobrinho fale com todas as letras se fez ou não fez o crime. Que não fique jogando nas costas da polícia uma conta que não é dela. Porque você acusar a polícia de estar querendo aparecer, de prejudicar a deputada politicamente, essa história não vai colar. Portanto, se ele realmente cometeu esse crime, é preciso que ele fale com todas as letras para a polícia. Veja a reportagem comigo. A deputada Flor de Lis mais uma vez fugiu dos jornalistas. Saiu de carro deitada no colo de uma filha, tentando se esconder. Mas nos bastidores, o advogado de defesa falou sobre alguns pontos importantes do depoimento. Ele disse que Flor de Lis reforçou a primeira versão de que, quando o assassinato aconteceu, ela estava no 3º andar da casa e que, após os tiros, os filhos a seguraram. Ou seja, ela nem teria estado na cena do crime. Uma das primeiras perguntas feitas pela delegada foi em relação aos celulares, tanto do pastor Anderson quanto do filho, o
Flávio, que até o momento não foram localizados. Ela, mais uma vez, garantiu que não sabe onde estão os aparelhos. Disse também que, logo depois do assassinato, a polícia apreendeu 40 celulares na casa dela. Disse até que, às vezes, os dois poderiam estar entre esses 40 e a polícia podia não ter notado. Mas que, mesmo assim, conversou com os filhos e pediu que eles se organizassem para tentar localizar os celulares, o que até o momento, de acordo com ela, não aconteceu. A mãe e a irmã do pastor acreditam que os filhos e a deputada não estão contribuindo com as investigações. Foi isso que o advogado da família contou por telefone para a Record TV. Eu ainda não tive acesso aos autos. Tudo eu venho acompanhando pela imprensa. Eu estive na delegacia ontem, fiquei na delegacia a tarde toda, não consegui falar com a autoridade policial que preside o inquérito, porque ela estava tomando o depoimento da deputada. Saí de lá sem ter acesso aos autos. Então, tudo que eu venho acompanhando é por meio da imprensa. E se ver que nas palavras das autoridades, que não vem tendo aquele certo interesse da família em querer elucidar o caso. Uma coisa que me causou maior estranheza foi do sumiço dos celulares. Outro ponto, uma fogueira atrás da casa, queimando o mato e sabe-se lá o quê. Pode ser, em tese, uma destruição de provas. Então, as coisas que poderiam ter sido apresentadas à autoridade policial para buscar elucidar o caso do seu ente querido, um pai de família, pai de 55 filhos, que não foram apresentados. Uma outra coisa que também me causou estranheza, que eu peguei também pela imprensa também, um cidadão que toma 30 tiros, qual socorro que vai prestar ele? Para mim, ao meu ponto de vista, de criminalista há 14 anos, foi apenas um desfazimento do local de crime, uma destruição do local de crime. Que ninguém toma 30 tiros vai precisar de socorro. Tanto é verdade que chegou morto no hospital. Então são coisas que vieram abalando a família e que resolveram constituir um advogado. Elementos que acabam levando o advogado que os fala aqui chegar a esse convencimento de que não vem tendo o interesse da família em elucidar o caso. Tanto que é verdade que até o próprio Ministério Público já veio sustentando essa tese. Flor de Lis também foi questionada sobre o fato de ter dito num primeiro momento que ela e o marido foram perseguidos por 2 motos pouco antes do assassinato. A versão rapidamente caiu, porque as câmeras da casa dela comprovaram que nenhum motociclista passou pelo local. Nas imagens é possível ver apenas Lucas dos Santos, de 18 anos, que está preso, chegando pouco depois das 3 da manhã. Após descer do carro carregando uma bolsa, às 3h15 ele volta sem a bolsa e deixa o local em um carro de aplicativo. 10 minutos depois, Flor de Lis e Anderson chegam em um carro preto que entra na garagem do imóvel. Após este momento, nenhum movimento estranho. A próxima imagem já é de Flávio dos Santos, que, segundo a polícia, confessou o crime. Ele aparece correndo. Neste momento, Anderson já tinha sido assassinado. Segundo a defesa, Flor de Lis teria se confundido porque ainda está muito abalada com outro episódio de assalto que viveu em 2018 com o pastor Anderson. Mas o advogado garantiu que ela tentou contar tudo o que aconteceu e que coube às autoridades policiais esclarecerem que, na verdade, não houve nenhuma perseguição. Agora, existe um outro ponto muito importante em toda esta história, que apesar de ter ficado longas horas frente a frente com a delegada, a deputada não falou. Existe um depoimento de um filho que teria dito que ela e outras 3 filhas estavam pondo remédio na comida do pastor com a intenção de envenená-lo. Segundo o advogado de defesa, isso sequer foi questionado à cliente dele, o que pode, inclusive, ser uma estratégia da polícia.
Enquanto isso, Flávio e Lucas continuam presos. Eles devem ser transferidos ainda hoje para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Os advogados alegaram que a Delegacia de Homicídios de Niterói, onde estavam, não oferece condições mínimas. Nossa exigência aqui hoje, além de ter acesso ao inquérito policial, ao procedimento, é requerer também a transferência deles para uma unidade prisional compatível. Porque até mesmo porque aqui dentro está numa condição insalubre, ferindo o que a gente costuma defender muito, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, a gente sabe quais são as condições daqui. Quais são as condições aqui? Insalubres. Precária. Sem vasos sanitários, sem alimentação adequada, não condigna, né? Com a pessoa humana. Durante uma entrevista ao vivo para o Cidade Alerta, os advogados garantiram que vão questionar a confissão do Flávio, que, segundo a polícia, afirmou ter atirado 6 vezes contra o padrasto. Só queria entender melhor esse questionamento que o senhor fez em relação à confissão do Flávio. Afinal, ele confessou ou não? Nós não tivemos acesso ao processo, então não posso nem dizer. Eu fiquei sabendo pela imprensa, né? Pelo processo, né? O que não está no processo não está no mundo. É um jargão jurídico, né? Então eu tenho que olhar o que está no inquérito. O que está no inquérito é o que vale. Então nós precisamos ter acesso para poder falar melhor. E o que o seu cliente falou para o senhor? Ele disse que ele confessou? É inocente, não existe confissão.